Bom, essa palestra, né? Por que eu escolhi esse tema? Para falar sobre provas na nova era tecnológica. Eu escolhi esse tema porque eu vejo assim, os meus alunos, eles reclamam muito, né, de que faltam palestras ou mesmo temas para falar das questões difíceis. Porque fazer uma palestra para falar sobre teoria das provas, eu ficar aqui passando para vocês toda a classificação tradicional das provas no direito processual do trabalho, é muito fácil. Vocês nem precisam assistir uma palestra. Compra um livro do Carlos Henrique Bezerra de Leite, ou compra um livro do Mauro Schiavi, e tem lá toda essa matéria. Então, eu procurei mesclar com vocês, nessa apresentação, teoria e prática. Então, eu vou relembrando alguns conceitos teóricos de direito processual do trabalho, mas também aliado à questão de casos práticos. Como professora da FGV, a FGV tem muito essa metodologia, trabalhar em cima de cases, casos práticos, que é uma forma nos Estados Unidos que já foi comprovada há muito tempo que o aluno tem um desempenho melhor nos estudos. Bom, então, para começar a falar sobre a questão das provas nas novas eras tecnológicas, eu gostaria de fazer algumas indagações aqui para o grupo, a título de reflexão. Vocês não precisam responder, tá? É só para a gente iniciar o debate. Primeira reflexão. Hoje, é válida como prova a juntada de filmagens e gravações telefônicas? E em caso de interceptação telefônica clandestina? Bom, qual a diferença entre gravação telefônica e interceptação telefônica? Qual a diferença entre gravação ambiental? Eu posso hoje gravar uma conversa com o meu empregador? Pode um colega meu gravar conversa minha com o meu empregador sem que nenhuma das duas partes saibam ou sem que eu saiba? Como é essa questão da gravação, das gravações hoje na Justiça do Trabalho e na posição do STF? A gente vai discutir esse assunto aqui. Exemplo prático sobre isso. Recentemente eu recebi no escritório uma pessoa física que trabalhou num grande banco e ele me contou o seguinte, que ele tinha pedido demissão e que o banco pediu para que ele comparecesse num dia X, no horário pré-determinado, porque havia uma dúvida sobre o benefício que ele tinha de plano de saúde. Chegando lá, levaram ele para uma sala com o ex-chefe dele e um inspetor e disseram para ele, o motivo de a gente estar aqui é outro. Nós viemos aqui porque nós fizemos um monitoramento no seu computador e descobrimos que você, um dia antes de pedir demissão, mandou para o seu e-mail particular um e-mail com informações sigilosas do banco. Então, nós queremos que você assine esse documento aqui, essa política de uso de informação confidencial, onde você se compromete a não utilizar essa informação que você encaminhou no seu novo empregador. Bom, o que fez essa pessoa? Vou dar o nome dele, senhor Fábio. O que ele fez? Na hora que ele viu que o motivo da reunião não era a dúvida do plano de saúde, ele pegou o celular e, pum, começou a gravar. Eu falei para ele que ele foi muito inteligente, né? Porque às vezes as pessoas ainda não têm muito essa atitude, ficam tão surpresas na hora que não fazem nada. Ele, pronto. Aí ele veio no meu escritório e falou, doutora Adriana, essa história, a senhora tem 25 minutos de conversa gravada. Posso entrar com uma ação trabalhista contra o banco? Olha que interessante, eu tenho uma gravação no celular, onde ele grava essa conversa com a inspetoria, o ex-chefe dele, só que eles não sabem. Só ele que está fazendo essa gravação, que tem conhecimento do conteúdo. Bom, peguei o conteúdo primeiro para ver, né, se dava para ouvir bem, se tinha chiado, porque também nem adianta, né, a prova ela ser difícil do próprio operador do direito extrair dali as informações. E, gente, a gravação estava perfeita. Sabe aquelas que você fala assim, meu Deus, que ótimo começar um processo assim? O inspetor do banco dizia para ele que o caso dele não seria de justa causa se ele não tivesse pedido demissão. Que em outras situações, se ele tivesse mandado esse e-mail para a conta particular, ele teria recebido uma advertência, uma suspensão, mas não seria situação de justa causa. Mas como ele pediu demissão, eles estão aplicando a justa causa. Então, todo o procedimento de coação, tudo que foi coação, né, não estou usando do ponto de vista jurídico,
Ele se sentiu constrangido, está tudo gravado. Aí vem a pergunta, como eu posso utilizar essa gravação telefônica? Essa gravação que ele fez no celular. E aí, gente, tem algumas questões que são práticas, né? Primeira dificuldade, como passar o arquivo para mim? Ele mandava para o e-mail bloqueava, o arquivo era muito pesado. Aí eu falei, olha, é bom você pedir para um técnico de informática para gravar num pendrive, colocar num CD, né? Tem várias questões que são mais de informática que você acaba tendo dificuldade para usar a prova. Mas vamos nos ater à questão jurídica. Essa prova seria válida ou não? É isso que eu quero discutir com vocês também. Depois, é válida a juntada de mensagens de e-mails, Facebook, WhatsApp e outros similares? Outro caso que eu tive recente também, de uma vizinha que chegou para mim, muito amiga, e falou, Adriana, fui demitida por WhatsApp. Eu falei, como é assim ser demitida por WhatsApp? Ela falou, estou indignada. Olha aqui, ó, meu chefe está dizendo que eu não preciso mais ir, que depois eu entro em contato com o RH, que eu não preciso ir trabalhar. Aí eu falei assim, não acredito, deixa eu ver que isso é inédito, né? Que legal, né? Peguei o celular dela, estava lá. Senhora Gisele, a partir da data de hoje, não precisa mais comparecer. Por favor, procurar o RH, acertar suas contas. No WhatsApp. Falei, mas por que eles fizeram isso? Ah, porque hoje eu falei que eu ia chegar atrasada, porque eu ia no médico. Então, como eu não estava lá logo cedo, me mandaram essa mensagem. Ah, que legal, né? Então, tem uma prova, o WhatsApp. E aí, posso pedir dano moral pela forma como essa demissão foi efetuada por WhatsApp? Outras coisas, como Facebook. Tem um caso que eu li na jurisprudência, fazendo pesquisa para palestra, onde a testemunha troca mensagens com a reclamante, combinando, que ingenuidade, né? Combinando no Facebook como ela iria na audiência, o que era importante ela lembrar de dizer para o juiz, tudo isso. O advogado da empresa, o que fez? Imprimiu essas conversas e pediu a juntada no processo. E aí, é prova? É uma prova lista? Qual o valor desse tipo de prova? Outros similares, a gente tem o Orkut, a gente tem alguns grupos hoje virtuais. Não sei se vocês viram na reportagem do Fantástico ontem, falando de alguns programas na internet agora que se chama Secret, segredos, onde você pode colocar mensagens e não identifica quem é o autor. Eu posso usar uma mensagem desse novo programa. Então, tem uma infinidade hoje de formas que a era tecnológica possibilita para o advogado e para as partes. E a grande discussão é, posso utilizá-las como prova no processo de trabalho? Posso fazer uma prova judicial via satélite? Será que eu poderia, vamos pensar no futuro, ouvir uma testemunha via conferência, acabar com as precatórias, rogatórias? Né? Será que seria possível fazer isso pensando para o futuro? A facilidade, você entrar no Skype e poder falar com a testemunha, o juiz poder falar com a testemunha. Então, são questões hoje modernas e cada vez que, agora, principalmente com o processo eletrônico, a gente vai encarar essas questões no dia a dia. Bom, então, para começar a abordar esses temas, vamos agora um pouquinho para a parte da teoria, né? Prova. O que é prova? Prova vem de proba, de probare. Significa demonstrar, reconhecer, formar juízo. Então, qual é o objetivo do advogado quando ele pretende utilizar uma prova? É demonstrar a verdade dos fatos. Quem o advogado ele tenta convencer quando ele apresenta uma prova? Quem é o destinatário do convencimento? É o juiz. O objetivo é convencer o juiz. A prova, então, é um conjunto de meios empregados para demonstrar a existência de um ato jurídico, buscando o convencimento do juiz a respeito das alegações das partes. Carlos Henrique Bezerra de Leite diz, é o meio lícito para demonstrar a veracidade ou não, né, de determinado fato, com a finalidade de convencer o juiz acerca da sua existência ou inexistência. Hoje, se eu quero estudar esse tema provas, né, na CLT, aonde eu encontro esse tema? Os artigos 818 a 830, então eu tenho uma legislação básica, simples, mas básica, sobre a teoria das provas, e depois a maioria da legislação a gente complementa no Código de Processo Civil.
Bom, o que eu queria abordar para vocês aqui, um pouco diferente na teoria dessa visão. Eu não sei se vocês já estão familiarizados com a teoria pós-positivista do direito. Não sei se vocês já ouviram falar ou têm estudado isso. Isso é uma linha que está seguindo muito na área acadêmica. Então, por exemplo, eu já fiz meu mestrado e doutorado na PUC São Paulo à luz da teoria dos direitos fundamentais, do pós-positivismo. Então, em processo do trabalho, a gente já começa a ter um reflexo dessas ideias. Existem hoje os doutrinadores de processo do trabalho que já estudam o tema das provas à luz dos direitos fundamentais. Então, por exemplo, esse autor, o Eduardo Campi, ele diz que a prova ela é um direito fundamental. Não sei se vocês conseguem acompanhar o que eu estou querendo dizer. Significa que, numa visão positivista tradicional, direito é só norma, é só o que está na CLT. Numa visão constitucionalista moderna, no pós-positivismo, os princípios que estão na Constituição também são considerados como norma. Para o pós-positivismo, um princípio, ele é uma norma que tem que ter efetividade. Então, quando eu digo que a prova é um direito fundamental da parte, isso significa que, para o juiz, ele tem que buscar dar a sua efetividade máxima, concretizar aquele direito na realidade. Então, só assim para ficar mais claro para vocês, hoje a gente tem dois tipos de magistrados. Existem os que são positivistas, os neopositivistas e os pós-positivistas. Cuidado, neopositivista significa que ele é um positivista moderno. Pós-positivista é quem avançou em relação ao positivismo e tem uma outra visão. São os que defendem que os princípios constitucionais têm força normativa. Tá? Só para vocês terem uma ideia, lá na PUC tem vários professores que dão lá no mestrado e doutorado que se dividem entre neopositivistas e pós-positivistas. Eu fiz o meu doutorado à luz do pós-positivismo. Então, eu sou pós-positivista. Então, quando eu estou dando uma palestra sobre esse tema, eu quero reforçar para vocês a ideia de que, quando eu digo que a prova é um direito fundamental, significa que o juiz ele tem que buscar dar efetividade máxima. Na teoria pós-positivista, a Constituição Federal ela é o ápice do sistema. E toda a legislação infraconstitucional ela converge à luz da Constituição. No pós-positivismo, você tem duas consequências que são muito importantes. Primeiro, toda interpretação tem que ser conforme a Constituição. E, segundo, a Constituição ela tem um efeito irradiante para a legislação infraconstitucional. Ou seja, os princípios que estão na Constituição, eles devem irradiar para a legislação infraconstitucional. Isso faz com que hoje você não veja mais o direito do trabalho e o processo de trabalho como só a CLT. O pós-positivista ele não começa a estudar o direito processual do trabalho pela CLT, ele começa pela Constituição. Então, ele vai na Constituição e diz, quando a Constituição fala em ampla defesa, direito ao contraditório, duração razoável do processo. E, pessoal, aqui está a grande diferença hoje de você estudar processo do trabalho na atualidade e há 20, 30 anos, quando eu fiz faculdade, por exemplo. Tudo isso que eu vou passar para vocês aqui não era o que eu estudei, por exemplo, em processo de trabalho na USP. Quando eu fiz faculdade, era outra visão, ainda era a visão positivista do direito. Então, quando esse autor diz que a prova é um direito fundamental, ele está querendo dizer que você tem que dar a máxima potencialidade possível a ser atribuída a um mecanismo probatório, assegurando às partes todos os meios úteis e idôneos para influenciar o convencimento do juiz. Isso vai ficar mais claro para vocês um pouquinho aqui para frente. Bom, o que pode ser objeto de prova? Fatos relevantes, pertinentes e controvertidos. Hoje não depende de prova, fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, ou admitidos no processo como incontroversos ou em cujo favor milita a presunção. Então, se o reclamante diz que não recebeu as verbas decisórias, a empresa confessa, realmente eu não paguei, na primeira audiência vai lá e faz o cheque, não existe controvérsia.
Então, esse é um fato que não depende de prova. Assim, quando a gente vai ficando mais velha, né, vai ficando com mais experiência de audiência, você começa a perceber a diferença do advogado, que tem mais experiência, e o recém-formado. Porque o recém-formado, ele chega na audiência, ele quer provar tudo. Né? O advogado que já tem um pouquinho mais de experiência, ele já se prepara para a audiência e já faz ali a lista. O que é incontroverso? O que depende de prova? E mais do que isso, de quem é o ônus desta prova? Quem tem que provar esse fato? Né? E mesmo na negociação do acordo, muitas vezes eu, como advogado, eu começo a conversar com a parte contrária falando, olha, o seu ônus de prova é a questão de que a relação não é vínculo de emprego. E a parte fica assim, não, mas eu quero discutir a questão do assédio, do dano moral. Falo, não, mas o assédio e o dano moral é meu ônus de prova. Então, isso você percebe no dia a dia, não sei, na minha humilde opinião, que falta um pouco de preparo para a audiência dos advogados. De preparar melhor. Qual o seu ônus de prova? As suas testemunhas vão provar o quê? Olha, eu tenho uma testemunha X que serve para provar esse ponto. A B é para provar esse ponto. Preparar melhor a sua prova testemunhal. Quais são as provas admitidas hoje pela CLT? Depoimento pessoal da parte, testemunhas, documentos, perícias e inspeção judicial. Pergunta para vocês, qual é a prova hoje principal para o juiz do trabalho? Testemunhal. E, gente, a prova testemunhal, não sei se vocês sentem isso também, está havendo um certo exagero. Eu acho que, pelo fato dos juízes eles terem muitos processos, principalmente aqui em São Paulo, né, as grandes capitais, eu percebo que muitos juízes eles acabam avaliando só a prova testemunhal. Eles leem petição inicial, contestação, ata de audiência e acabou. Na Justiça do Trabalho, existe, na minha opinião, a ideia de que a prova testemunhal ela é a mais importante, mas se esquece que a prova documental também faz parte do todo da prova. Eu sei que dá trabalho ficar olhando documento, eu sei que dá trabalho ficar olhando cartão de ponto, mas o advogado tem esse trabalho ao preparar a sua petição inicial, não tem? Ele tem esse trabalho a preparar a sua contestação. E eu acho que o mínimo que o advogado merece é que o juiz faça uma apreciação também da prova documental. Nos processos que hoje eu atuo, eu brigo muito com essa questão da falta de análise da prova documental. Que eu acho que na Justiça do Trabalho isso tem realmente sido deixado de lado, né? E eu aviso até para os meus clientes. Recentemente, um cliente meu falou assim, doutora, mas eu tenho uma testemunha que prova somente 2 anos da relação. Falta outra, que eu acho que não vai na audiência, que prova os outros 3. Mas eu tenho um e-mail do RH falando que ia mandar a carta de referência pelos 5 anos que eu trabalhei lá. Com essa prova documental só, eu não posso ficar tranquilo que eu vou ganhar um processo, mesmo que eu não tenha outra testemunha que prove os outros 3 anos? Eu respondi, depende. Se você rezar muito e tiver um juiz iluminado, que vai ver esse documento e lê-lo, talvez. Né? E eu vou ter que entrar com 400 petições por embargos, em recurso, reforçando que eu tenho aquele e-mail. Em compensação, se a testemunha da parte contrária disser que ele trabalhou só 2 anos, o juiz é capaz de me dar uma sentença. É um absurdo a gente falar isso para quem não é da área trabalhista. O meu sócio, que está aqui presente, sentado aqui na primeira fileira, vira e mexe, ele fala isso para mim. Né? Ele fala, Adriana, mas como os juízes do trabalho não olham prova documental? Quem é da área civil, né, quem atua no dia a dia hoje no civil, sabe que a prova documental ela é muito importante. Os juízes são muito mais criteriosos. E eu falei, infelizmente, nós vivemos hoje nessa situação, que a prova testemunhal ela passou a ser a rainha das provas no processo de trabalho. Bom, oportunidade de produção das provas. As provas elas têm que ser produzidas também no momento adequado, salvo se você comprovar dificuldade na obtenção de alguma prova imprescindível. Então, todo mundo sabe que o momento correto para apresentação das provas é no ajuizamento da ação trabalhista junto com a petição inicial. Essa tem sido, e na contestação também, no momento da contestação. Bom, para a gente discutir essa questão da gravação telefônica, do Facebook, das redes sociais, a gente precisa revisitar, estudar de novo alguns princípios da produção de provas.
Por exemplo, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Lembra naquela visão pós-positivista? Este princípio do contraditório e da ampla defesa, ele passa a ser fundamental. Se ele é um direito fundamental, o juiz ele tem que respeitar o contraditório e a ampla defesa e dar sempre essa efetividade máxima a esse direito fundamental. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês prático. Justa causa. Hoje, na área acadêmica, há a defesa de que, na justa causa, tem que dar o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ao demitir um empregado, a empresa, respeitando o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, deveria dar um prazo de 5 a 10 dias para o reclamante apresentar as suas razões, dando para ele o direito de defesa, o direito ao contraditório, e só após este exercício de ambos os direitos fundamentais é que a justa causa se concretiza. A gente já tem algumas ações na Justiça do Trabalho onde, se comprovado que o direito ao contraditório e à ampla defesa não foi respeitado, a justa causa pode até ser válida, mas o fato de eu não ter respeitado um direito fundamental pode ocasionar um dano. Isso tudo são novas visões pós-positivistas, né? Que a gente nunca ia imaginar isso há 20 anos atrás. Ou seja, o princípio do contraditório e da ampla defesa, muito mais amplo do que só dentro do processo do trabalho. Muito se questiona, posso juntar a prova produzida no Ministério Público em inquérito? Ou no procedimento preparatório? Qual é o problema dessa prova produzida no procedimento preparatório ou no inquérito? A procuradora do MPT ouve as testemunhas sem os advogados de ambas as partes. Não é dado o que ali para a acusada? O direito ao contraditório e à ampla defesa. É uma prova importante dentro do processo do trabalho? Sim, mas alguns autores, como Maurício Chiavi e Carlos Henrique Bezerra de Leite, entendem que essa prova é só um indício. Deve ser utilizada como um indício e não como uma prova válida. Por quê? Não há o contraditório e a ampla defesa. Princípio da necessidade da prova. Eu tenho que justificar para o juiz por que eu quero juntar essa gravação telefônica da situação lá do senhor Fábio contra o banco. Por que eu preciso juntar essa declaração, essa gravação telefônica? Eu não posso ter uma testemunha que prove isso? Como ele vai ter testemunha se quando tudo isso aconteceu ele estava sozinho? Ah, mas o ex-chefe dele não vai depor contra ele. A pessoa da inspetoria também não. É uma prova necessária? Ele tem outros meios de prova para isso? Não. Então, é uma das alegações também. Princípio da unidade da prova, ou seja, prova testemunhal, prova documental, perícia, toda essa prova deve ser valorada pelo juiz e vista de uma forma ampla, única. Esse que é o problema que eu falei para vocês, quando a gente acaba dando muita prevalência à prova testemunhal. Eu estou ferindo o princípio da unidade da prova. Bom, o que eu quero discutir mais é o princípio da proibição da prova obtida ilicitamente, o princípio da busca da verdade real, o indúbio pro mísero e o princípio da paridade de armas. Os demais, princípio do livre convencimento ou persuasão racional, significa que o juiz ele tem liberdade para formar o seu convencimento, desde que ele fundamente as suas decisões. Princípio da oralidade, a gente sabe que no processo de trabalho, tendo em vista o direito fundamental, a duração razoável do processo, ele é muito importante, né? A maioria das provas podem ser produzidas até oralmente. E princípio da aquisição processual da prova também, no sentido de que o juiz ele passa a ser o detentor da prova. Embora a prova tenha sido produzida pela parte, pelo reclamante ou pela reclamada, a partir do momento que a prova encontra-se nos autos, ela já é de titularidade do juiz. A prova é sempre para o convencimento do juiz. Vamos falar agora mais dos outros princípios que são importantes para a gente aí na discussão das novas tecnologias. Primeiro, princípio da busca da verdade real. Nossa, gente, quantos anos a gente demorou para ver esse princípio ser hoje, por exemplo, colocado numa palestra como essa que eu estou aqui. Há 10 anos atrás, quando você fosse dar uma aula sobre provas, você ia falar somente do princípio da busca da verdade
formal. Quem nunca ouviu, né, o ditado, o que não está nos autos não está no mundo, não é isso? Durante muitos anos, o processo tinha somente essa finalidade. O juiz não estava compromissado com a busca da verdade real, e sim a verdade formal. Hoje nós temos uma verdadeira revolução no processo de trabalho, porque agora você pega autores prestigiados que, inclusive no processo civil, que dizem que num Estado democrático de direito, que busca a dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, ampla defesa, todos esses direitos fundamentais que estão na Constituição, esse princípio da verdade formal não atende mais os ditames de justiça social. Por quê? A verdade real, ela passa, a partir da Constituição Federal de 88, a ganhar sentido no processo de trabalho. Principalmente porque a verdade real, ela garante o processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Então, o advogado, ele tem que lutar para produzir provas no processo de trabalho. Eu digo lutar porque é uma luta, não é algo tão fácil assim, para produzir provas buscando a verdade real. Exemplo para vocês. A minha tese de doutorado foi sobre assédio moral institucional. Então, eu tenho muita experiência em ações trabalhistas com casos de assédio moral. Então, eu tenho casos de reclamante de assédio moral e tenho também fazendo defesa pelo lado da reclamada. Bom, o que a gente percebe, principalmente quando você está do lado do reclamante? A grande dificuldade de provar dano moral e assédio moral. Porque se eu usar a teoria tradicional de que a parte que alega é que tem que produzir sua prova, como é que eu provo toda aquela violência psicológica que ocorre no assédio moral? Um exemplo para vocês, eu tive um caso de um cliente em que ela alegou que sofreu assédio moral do gestor. Na prova testemunhal, a empresa trouxe 2 testemunhas que disseram que nunca presenciaram eles discutindo e que, na verdade, a reclamante é que era nervosa, estressadinha e chorava por qualquer coisa. O juiz, na primeira instância, julgou o assédio moral improcedente. Aí, o que aconteceu? O gestor da reclamante foi demitido. Foi demitido quando ela entrou com a ação. Ele foi demitido dizendo, olha a dor de cabeça que você trouxe, ela entrou com denúncia no Ministério do Trabalho, denúncia na DRT, ação trabalhista, vou te demitir. Demitiu. Ele entrou com uma ação contra a empresa posterior à da reclamante, alegando dano moral e dano material, porque se sentiu constrangido, humilhado, porque todo mundo soube que o motivo da despedida é porque ele supostamente praticou o assédio moral. Ele, claro, nega, dizendo que nunca praticou o assédio moral, certo? E vem o advogado da empresa, o mesmo advogado que fez a defesa no meu processo, no outro processo, e na contestação dele, do assediador, escreve mais de 10 páginas, dizendo como ele tinha gênio difícil, como já tinha várias denúncias no comitê de ética da empresa, e que ele praticou, sim, assédio moral contra a senhora Omara, porque, inclusive, tem uma ação na empresa contra ela. E, assim, ele confessou na peça para defender naquele processo. Naquele processo, ele está defendendo a empresa contra o assediador, para dizer que o assediador é assediador mesmo e que ele não tem direito a dano moral, porque ele não foi constrangido, ele fez tudo aquilo que aconteceu ali. Só que, por coincidência, a minha cliente conhece uma das testemunhas do processo da empresa e falou, você sabia que o assediador entrou com a ação também? E me deu o número do processo. Aí eu falei, estou muito curiosa para ver o que está dizendo lá. E fomos lá, tiramos cópia de tudo. E aí, o que a gente fez? Depois da sentença, lá a contestação tinha sido apresentada, tipo assim, 10 dias depois, 10 dias antes da minha sentença. O que eu fiz? Por embargos de declaração, mostrei para a juíza a contestação. Aí a juíza, nem um pouco comprometida com a verdade real, só comprometida com a verdade formal, disse que o que se pretendia era uma reforma do julgado que deveria ser mediante recurso ordinário.
E aí o recurso ordinário subiu para o tribunal. E aí, o tribunal estava na seguinte dúvida. Eu tenho prova testemunhal ali, onde as testemunhas do reclamante não conseguiram provar que houve assédio moral. A prova testemunhal da empresa diz que ela que tem um gênio difícil, que ela que é uma pessoa complicada, que ela chorava por qualquer coisa. Ou seja, os elementos naquele processo, do ponto de vista de verdade formal, que está nos autos, não provam a situação. Bom, olha que situação. Aí foi para o tribunal. Todo mundo já deve estar curioso para saber o que aconteceu no tribunal. No tribunal, claro, a gente precisou fazer sustentação oral, porque acho que se não fizesse sustentação oral e não chamasse a atenção dos desembargadores desse problema, o voto do desembargador já era pela improcedência do recurso. Quando a gente fez a sustentação oral, ele pediu vistas. Aí, quando voltou, o acórdão foi todinho na linha da verdade real, que o objetivo é buscar a verdade real, e que, embora nos autos a prova produzida até aquele momento foi no sentido da verdade formal, a confissão do mesmo advogado que atuou nos dois processos, e aí vem a discussão ética da postura do advogado. Né? Eu discuto muito isso em aula com os meus alunos de pós-graduação. O que você, como advogado, deve fazer numa situação dessa? Esse aqui não deu certo, né, essa estratégia, mas às vezes dá. São Paulo, que você tem um monte de vara, como é que um vai saber no processo o que você disse? Aqui você fala uma coisa, ali você fala outra. Você tenta defender o interesse do seu cliente da melhor forma possível no seu processo. Será que esse é o papel do advogado hoje? Será que o advogado também não tem que estar comprometido com a justiça social? Ele tem que ter direito à ampla defesa do seu cliente, mas nos limites da moralidade, né? Nos limites da justiça social, da boa-fé, da ética, todos princípios constitucionais também. E o recurso, o acórdão, reverteu, entendeu que ocorreu o assédio moral e ela foi condenada, a empresa, em R$30 mil. Só que, olha a confusão processual. Enquanto estava para ser julgado o RO lá no tribunal, sai a sentença do processo do assediador. Adivinha o que a juíza de primeiro grau entendeu pela prova testemunhal produzida nos autos? Que, como o advogado juntou a nossa sentença de que foi improcedente, a juíza deu que houve injúria, difamação, calúnia, que inclusive teria repercussões na esfera penal. Porque ela tinha juntado no processo dela a nossa sentença de improcedência, que a juíza entendeu que não havia o assédio moral. E aí a sentença lá deu para o assediador uma indenização de R$150 mil. Eu falei, olha isso, a reclamante que sofreu dano ganhou 30 mil no tribunal. O assediador... Não, são coisas assim... Eu trouxe esse exemplo porque faz a gente refletir muito sobre essa questão da busca da verdade real e a busca da verdade formal. Claro que o processo agora, a empresa vai recorrer do lado de lá e também vai para o tribunal e espero eu que também seja reformada do lado dele. Enquanto isso, ele está com recurso de revista, ainda quanto a essa decisão do tribunal, alegando numa visão positivista que foi ferida a verdade formal. Né? Então, imagina, né, pelo que eu estou falando aqui para vocês, a confusão. Se vocês quiserem, depois, como o processo é público, eu passo até o número, porque é bem interessante de você ir lendo, né, tudo isso que foi acontecendo. O difícil é você explicar isso para o seu cliente. Difícil foi explicar para a minha cliente que ela perdeu o assédio moral e que o assediador ganhou 150 mil. Isso foi difícil. Bom, o Mauro Schiavi, no livro dele, Curso de Processo e Trabalho, ele fala sobre a questão da verdade real. Não sei se vocês sabem, mas o Mauro, ele é pós-positivista também, ele fez doutorado lá na PUC São Paulo, foi meu colega de turma. Então, assim, eu não esperava outra opinião dele, a não ser essa, dizendo que a obtenção da verdade real atende os princípios da justiça e da efetividade do processo, sendo, portanto, um dos escopos da jurisdição, que é pacificar o conflito com justiça. Desse modo, a moderna doutrina defende a tese da superação, da diferenciação entre verdade real e formal, dizendo que a verdade é uma só, a real.
mas que muitas vezes essa verdade real ela é praticamente impossível de ser atingida. Não obstante, todos os que atuam no processo, principalmente o julgador, devem envidar esforços para se chegar mais próximo dessa realidade. Que aí o Mauro diz que essa realidade possível seria a verdade substancial. Porque ele critica dizendo que a verdade real é quase impossível dentro do processo, mas que a gente tem que se aproximar da verdade substancial. E essa moça aqui, a Graziela Ambrosio, ela fez mestrado lá na PUC São Paulo, eu conheço a Graziela de perto, e ela resolveu falar sobre o tema da teoria dinâmica do ônus de prova. O livro dela foi, inclusive, publicado pela LTR. E ela também fala sobre a questão da verdade real, dizendo a obtenção da verdade real atende os princípios de justiça e efetividade do processo, sendo, portanto, um dos escopos da jurisdição, que é pacificar o conflito. Aqui, acho que está meio repetido acabou repetindo o do Mauro. Será que na hora de copiar aí? Foi. Na hora de copiar não veio dela, gente, desculpa. Acabou vindo do Mauro. Ficar devendo da Graziela. E o Eduardo Cambi também disse: a consagração da prova como direito fundamental significa o reconhecimento da máxima potencialidade possível, efetividade a ser atribuída ao mecanismo probatório, assegurando às partes todos os meios úteis e idôneos para que possam influenciar o convencimento do juiz. Eu, como advogada, muitas vezes eu brigo no processo, porque eu sinto que ainda não estou conseguindo convencer o juiz da verdade real, e eu fico insistindo. Mas a gente percebe que, infelizmente, alguns magistrados, eles querem acabar o processo ali. Por exemplo, muitas vezes eu peço a cariação de testemunha, tem juiz que indefere, que o juiz faça inspeção, vai lá no local de trabalho. Quantos juízes vocês conhecem que fazem inspeção judicial? Quantos? A não ser Jorge Luiz Sotomayor e alguns outros poucos. Quantos? Né? Dos dois lados, para você saber, a verdade está lá. É um dos instrumentos de prova. Quantos fazem isso? Eu tive recentemente uma ação de uma consultora que as horas extras que ela prestava, ela tinha um timesheet. Ela debitava do cliente as horas, então aquele timesheet comprovava as horas que ela tinha trabalhado, que ela tinha feito hora extra. Eu pedi para a parte contrária juntar o timesheet. A parte contrária não juntou. Eu, em audiência, insisti com a juíza. Tem o programa, tem o software, a parte está se recusando a juntar. Por quê? Porque se juntar, vai provar as minhas horas extras. A perguntou para a testemunha da reclamada: esse sistema, ele é um sistema que dá para eu imprimir um relatório? Dá para eu realmente ver as horas que ela trabalhou? A testemunha da reclamada disse que não. Eu falei para a juíza: é uma matéria para inspeção. Por que a senhora não vai lá e vê se o programa realmente consegue imprimir? Se a empresa está se negando a juntar esse documento ele é importantíssimo para a minha prova. Por quê? Porque ela exercia uma jornada flexível de entrada e de saída. É consultor, é um outro nível de empregado. A juíza indeferiu, saiu a sentença esses dias, improcedente em relação às horas extras. Por quê? Não conseguiu provar. O ônus de prova é do reclamante, em relação à questão das horas extras. Porque a empresa alegou que ela exercia jornada externa e não tinha controle de jornada. Essa discussão ela é muito interessante quando a gente vai falar sobre a questão do ônus de prova, que tenho aqui também na apresentação para falar um pouquinho sobre a questão do ônus de prova. Nulidade da prova testemunhal. Se é de conhecimento do juiz a existência de prova que pode esclarecer a lide, é o seu dever, mesmo de ofício, determinar a sua realização. O processo não é um jogo. O processo tem por finalidade a descoberta da verdade real, e é dever da parte colaborar para que o juízo encontre esta verdade. Deviam colocar isso na frente da Justiça do Trabalho para todo mundo ler todo dia como se fosse um mantra, né? Olha, esse é o objetivo do juiz, esse é o objetivo do advogado. Parece que a gente esquece, parece que a gente acha que essas coisas são poesia, né? Literatura. O processo não é um jogo, principalmente porque a gente está falando numa pessoa, né? O reclamante, ou na empresa. A empresa, por ser uma pessoa jurídica, independente de ela ser uma pessoa jurídica, muitas têm empregadores pessoas físicas também, como empregador doméstico, mas ele tem a sua dignidade, né? Ele tem direito a um processo efetivo, justo. E o princípio indúbio pro mísero?
Esse princípio significa que, em algumas situações, principalmente prova dividida, eu posso, na dúvida, interpretar a norma a favor do empregado. Vocês sabem que no direito do trabalho existe o indúbio pró-empregado, pró-mísero. A discussão é, aplica-se isso em relação também ao processo do trabalho? A doutrina e a jurisprudência são oscilantes na aplicação deste princípio. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma jurisprudência em que entende que não foi aplicado. Ou seja, que o princípio indúbio pró-mísero só se aplica em matéria de direito do trabalho, direito material, e não direito processual do trabalho. Mas há juízes que entendem que também se aplica na parte processual. Então, o tema é bastante oscilante. Paridade das armas. O princípio da paridade das armas é a consagração do direito fundamental à igualdade. Quando a Constituição ela consagra a igualdade como um direito fundamental, significa que também as partes, empresa, a reclamada e reclamante, têm direito a uma paridade de armas, têm direito a ter isonomia, produzir as provas de forma igualitária. Porque isso nada mais é do que uma projeção do princípio da igualdade no processo. E agora, falando do nosso tema de mais interesse, o princípio da proibição da prova obtida ilicitamente. Vocês todos sabem que a Constituição Federal, no artigo 5º, diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Até 20, 30 anos atrás, essa era a máxima no processo. Era chamadas provas vedadas. No CPC também, nós temos no artigo 332, que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou defesa. Em relação à questão da ilicitude das provas, hoje eu tenho 3 correntes sobre esse assunto. Primeira corrente é a mais tradicional, antiga, a que sempre foi aplicada aí no passado, que é essa daqui, proibição irrestrita das provas obtidas ilicitamente, que é a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, se a prova foi obtida pela parte de forma ilícita, ela não pode ser apreciada pelo juiz. Então, essa teoria, com o princípio da busca da verdade formal, sempre foram os alicerces no direito do trabalho. Então, quem não se lembra que a primeira decisão que a gente teve, no caso do e-mail corporativo, um empregado do HSBC, que foi demitido por justa causa, a primeira decisão que a gente teve na jurisprudência foi a juíza lá de Brasília, que entendeu que o fato do HSBC ter juntado como prova um e-mail, aquele e-mail foi obtido mediante monitoramento, e que invadia a intimidade e privacidade, e, portanto, a prova era ilícita. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, muito embora o e-mail comprovasse que ele estava acessando conteúdo pornográfico no processo, a juíza, dentro da verdade formal, entendeu que a prova era ilícita e a justa causa foi revertida. Aquela decisão depois foi para o tribunal e o tribunal reverteu. Mas a gente tem muitos casos em que se aplica essa posição, né, de proibição irrestrita das provas obtidas ilicitamente. O direito não pode prestigiar o comportamento antijurídico, nem conseguir dele tirar proveito, quem haja desrespeitado a lei, com prejuízo alheio. Por conseguinte, o órgão judicial não reconhecerá eficácia à prova obtida de forma ilícita pela parte. Inclusive, essa corrente, acho que vocês já estão mais acostumados, já viram mais em decisões jurisdicionais. O que vocês não devem conhecer muito é a primeira e a terceira. A primeira corrente é aquela que aceita todas as provas, mesmo que obtidas de forma ilícita. Então, são os defensores radicais, que se polarizam, né? Ora não aceito, ora aceito. Então, na teoria da aceitação, sempre deve prevalecer o interesse da justiça na busca da verdade real. Portanto, a discussão se a prova é lícita ou não, não interessa. Toda prova será admitida dentro do processo de trabalho, mesmo que obtida de forma ilícita. Como dá para perceber, essas duas correntes elas são antagônicas. E as duas correntes elas padecem pela questão de serem radicais, extremadas.
Hoje, nós temos uma posição intermediária entre essas duas correntes. Essa posição intermediária, ela é pós-positivista, influenciada pelos direitos fundamentais, pelaquela visão que eu falei para vocês de que a Constituição está no topo de todo ordenamento jurídico. E o que defende essa corrente? Defende que o juiz ele tem que fazer uma ponderação, porque eu tenho vários direitos fundamentais em conflito. Por um lado, eu tenho realmente a prova que foi obtida ilicitamente, mas, por outro lado, eu tenho o direito do reclamante de buscar, de provar os seus fatos, buscando a verdade real. Então, o juiz ele tem que decidir em qual dos interesses em conflito deve ser sacrificado e em que medida. Então, ele tem que fazer o que nós chamamos de juízo de ponderação, aplicando o princípio da proporcionalidade. Quando vocês fazem um estudo mais aprofundado da teoria dos direitos fundamentais, nessa visão pós-positivista, dos autores Alexis e Dworkin, Alexis ele recomenda que, quando eu tiver dois direitos fundamentais em conflito, seja feita uma ponderação pelo juiz. Essa ponderação é chamada de pesos e contrapesos. E, para fazer a ponderação, eu me utilizo do princípio da proporcionalidade. Por isso que está escrito lá, posição intermediária, princípio da proporcionalidade. E o princípio da proporcionalidade ele é dividido em 3 subespécies: adequação, necessidade e proporcionalidade estrito sensu. Então, o juiz, para aceitar uma prova obtida ilicitamente, na terceira corrente, ele vai ter que fundamentar a ponderação. Ele vai ter que dizer, olha, no caso lá do meu cliente, que fez a gravação telefônica no celular, essa prova era necessária? Sim, era a única prova que ele conseguiu obter naquela situação. Ela é adequada? Ou seja, é uma tecnologia que tem como objetivo, que permite buscar a verdade real? Ou essa tecnologia ela é duvidosa? Por exemplo, a gente já teve na jurisprudência a discussão do polígrafo, detector de mentiras. O detector de mentiras pode ou não ser utilizado nas relações de trabalho. A gente sabe que o polígrafo não é um sistema 100% confiável para você detectar se a pessoa está falando a verdade ou não. Então, eu tenho que fazer essa ponderação. Uma gravação telefônica, essa gravação é fidedigna? Será que houve edição na gravação? A parte contrária concordou com a gravação ou impugnou? Então, tem que fazer toda a ponderação. E, por fim, o princípio da proporcionalidade estrito sensu, para você poder defender essa posição. Ninguém mais do que Nelson Nery Jr., quer dizer, eu trouxe alguém de peso para mostrar para vocês que o que eu estou falando não é poesia jurídica, ou seja, na área de processo civil, eles estão muito mais avançados que a gente em relação a esse tema. Nelson Nery Jr. já defende que não devem ser aceitos extremos, nem a negativa de emprestar validade e eficácia à prova obtida sem o conhecimento do protagonista da gravação, está falando das gravações, nem a admissão pura e simples de qualquer gravação fonográfica ou televisiva. A propositura da doutrina quanto à tese intermediária é a que mais se coaduna com o que se denomina modernamente de princípio da proporcionalidade, devendo prevalecer destarte sobre as mais radicais. Muitos de vocês devem estar pensando, mas a professora Adriana só dá exemplo de reclamante, né? Só fala de assédio moral. Não é dos dois lados. Muita gente falou que isso é bom. Mas tem também do lado da empresa. A empresa também pode se utilizar disso. Por exemplo, eu tive um caso de um cliente, pessoa jurídica, que o empregado pediu demissão e 2 dias antes de ele pedir demissão, ele colocou o pendrive no computador e copiou toda a lista de clientes da empresa, todas as informações confidenciais que realmente são segredo de empresa. A empresa tem por costume, 1 mês antes de demitir ou de qualquer pessoa sair da empresa, fazer um monitoramento do computador. Ela verificou que ele tinha colocado o pendrive e usado um daqueles CDs que apaga todos os arquivos, que chama CD Cleaner. E ela começou a achar estranho. Por que ele pediu demissão e por que ele pôs o pendrive e copiou tudo isso? Deve ser porque ele vai pretender usar essa informação. Bom, 1 mês depois, ele foi visto, esse empregado, visitando ex-clientes da empresa. Falou, o que ele está fazendo visitando ex-clientes da empresa que ele respondia aqui? Prática de concorrência desleal.
O que a empresa fez? Foi na esfera penal, pediu para o juiz, na esfera penal, pedir que o delegado ou qualquer pessoa da delegacia fosse lá na casa dele ou na residência dele para fazer uma produção antecipada de provas para verificar se o conteúdo que estava no pendrive estava no computador da empresa ou no computador da residência dele, para provar a concorrência desleal. E a empresa fez isso e conseguiu provar. Conseguiu encontrar que as informações estavam sendo utilizadas. E agora está correndo tudo na esfera penal. E aí, na esfera trabalhista, o que eu posso fazer? Posso processar esse empregado pelo que ele está fazendo, também na esfera trabalhista? Como fica a boa-fé objetiva, a lealdade, a eticidade? A gente fala que a boa-fé objetiva ela tem os seus deveres anexos. Entre um deles, dos deveres anexos, está a eticidade. O comportamento dele desleal de pedir a demissão e já premeditadamente se utilizar dessa informação para conseguir buscar clientes da empresa contrária, tem um fundamento. Claro que eu fiquei pensando, uma ação como essa é inédita na Justiça do Trabalho, é diferente você fazer isso na Justiça do Trabalho, mas dá para fazer. Dá para tentar, pelo menos. Então, em relação a essa questão do ônus de prova, a gente tem hoje 3 teorias. A teoria tradicional do ônus de prova, que é a teoria do artigo 818 da CLT, que diz que a prova das alegações incumbe a parte que as fizer, que é simples, né? A CLT ela sempre tem essa característica de ser simples, mas acaba no dia a dia, hoje, com os novos conflitos de trabalho, sendo quase impossível aplicar o 818, sem utilizar o artigo 333 do CPC, que diz que ao réu, hoje, você deve buscar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito postulado pelo autor. Só para vocês saberem, o CPC, ao aplicar essa teoria de que o réu tem que provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos, utilizou as teorias de Kiovenda e Bed. Hoje, no direito do trabalho e também em outros ramos do direito, no direito consumidor, a gente diz que essa interligação entre Código do Processo Civil, Código de Defesa do Consumidor, ou seja, o fato do direito do trabalho estar se comunicando, dialogando com outros ramos do direito, é o que a gente chama de diálogo das fontes. Não existe mais uma única fonte. Se a Constituição ela é a supremacia e ela está no ápice do ordenamento jurídico, todos os ramos do direito eles sofreram essa irradiação dos princípios constitucionais e não haveria por que não haver essa comunicação entre o processo do trabalho, o Código de Defesa do Consumidor, o direito constitucional. Então, se defende, por exemplo, a teoria da inversão do ônus de prova, que é a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º, inciso 8º, que diz que em algumas situações de hipossuficiência da parte, o juiz pode inverter o ônus de prova. Exemplo que nós temos hoje, clássico sobre isso. Súmula 443 do TST. O TST entende que hoje, se uma pessoa portadora de HIV ou qualquer doença crônica for demitida sem justa causa, presume-se que a despedida foi discriminatória. E é a empresa que tem que provar que o motivo do desligamento não foi a doença crônica. Isso eu tenho uma inversão no ônus de prova, pela jurisprudência do TST. Interessante que essa súmula 443 do TST tem como fundamento o quê? Por trás da matéria de direito processual do trabalho. Princípio da função social da propriedade, princípio da função social do contrato. Ou seja, a empresa não pode simplesmente se descartar das pessoas que estão doentes. É fácil, na demissão sem justa causa, ir lá e demitir uma pessoa que está doente. 30 anos aquela pessoa produziu para a empresa. Agora, no momento que ela mais precisa, a empresa vai lá e demite. Função social do contrato, função social da propriedade. E nós temos já diversas súmulas, como a súmula 212, que fala do ônus de provar o término da relação de emprego. Então, se há uma extinção do contrato de trabalho, se presume que quem é que pediu demissão? Foi o empregado ou foi a empresa que demitiu? Foi a empresa que demitiu. E aí o ônus de prova da empresa, ela que tem que provar o término da relação de emprego. Ônus de comprovar os requisitos do Vale Transporte.
ônus de comprovar as diferenças do FGTS, o não recebimento de notificação. Ou seja, nós temos aí já algumas súmulas e OJs onde a segunda teoria, que é a da inversão do ônus de prova, já foi consagrada. Mas agora eu vou apresentar para vocês uma terceira. Ou seja, só recapitulando. Eu tenho a teoria tradicional do 818, básica, a prova, incube a parte que as fizer, com as adequações do CPC. O réu tem que provar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo. Avançamos para a teoria da inversão do ônus de prova com o diálogo das fontes, aplicando o CDC. Agora nós estamos num momento além de tudo isso, que é a teoria dinâmica da prova. A gente diz que essas duas teorias anteriores são as teorias estáticas da prova. O que seria a teoria dinâmica da prova? Então, hoje, a prática forense tem se revelado insuficiente para resolver algumas situações de fato constitutivo. Então, é muito difícil para o autor provar que sofreu assédio sexual. É muito difícil para o autor provar que houve assédio moral. É difícil provar também responsabilidade civil por acidente do trabalho. E a gente tem várias outras situações, principalmente relacionadas às novas tecnologias, em que você deixar para o autor esse ônus de fazer prova do seu direito acaba ocasionando a situação de ele não conseguir fazer provar e acabar perdendo o processo. Na minha pesquisa de assédio moral institucional, eu fiz uma pesquisa nos tribunais aqui de São Paulo. Eu trouxe um livro para sortear para vocês depois no final da palestra. Quem ficar até o final vai participar do sorteio, viu? Bom, brincadeira. E aí, o que aconteceu? Nessa pesquisa, eu verifiquei o seguinte, houve um aumento de improcedências, principalmente no TRT de São Paulo, né? Nós somos pioneiros nisso, em relação ao assédio moral. E eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? Por que aumentou tanto o número de decisões entendendo que não houve assédio moral? De duas, uma, ou a coisa virou indústria, os advogados reclamantes colocam lá vários pedidos e, no final, assédio moral. Se der, deu. Se não der, não deu. Ou eles realmente sofreram assédio moral e não estão conseguindo fazer prova. E a gente percebe que, normalmente, os juízes tradicionais entendem que é do autor a prova do assédio moral, porque a empresa simplesmente vai lá e nega. Se ela nega, pela teoria tradicional, de quem seria o ônus de prova? O autor, que tem que provar seu fato constitutivo. Hoje, se a gente for falar na teoria dinâmica da prova, talvez eu teria um cenário um pouco diferente para essas situações, por exemplo, de assédio moral. Pior, gente, a situação de assédio sexual. Prova de assédio sexual é muito difícil. Não tem testemunha. Você normalmente é pega ou pego de surpresa. Às vezes, você fica numa situação de total coerção, então você não consegue nem... eu tive o caso de uma aluna, uma vez, que me falou que ela quebrou a perna, trabalhava no escritório de advocacia, como ela estava de muleta, no final do expediente, o chefe dela, advogado do escritório, tentou agarrar ela na parede. E ela, de muleta, com a perna quebrada, consegue se defender? Consegue chamar alguém? Como é que ela começou a dar uma muletada nele, né? Pois é, mas ela, tadinha, era pequenininha, ficou totalmente indefesa, não sabia o que fazer. Aí eu falei, puxa, numa hora dessa, pega o celular e começa a gravar. Gente, mas às vezes a bolsa está em outro... Não é tão fácil. Situações de assédio sexual são muito difíceis de fazer prova. Muito difícil de fazer prova. E olha que interessante, essa teoria dinâmica da prova diz que essas situações de se atribuir ônus para o reclamante, de fazer prova dessas situações que são de difícil prova, hoje é conhecido como prova diabólica. Se atribuir para o reclamante o ônus de fazer uma prova quase impossível, nada mais é do que se admitir que essa prova é diabólica, é o nome da prova. Tem até a ver com o diabo, tá vendo? Diabólica e tudo mais. E essa prova diabólica, ela é incompatível com o direito de ação e com o direito fundamental de produzir prova. Então, essa teoria da distribuição dinâmica do ônus de prova, ela foi fundamentada em que autores? Nesses autores conhecidos como Bentham e
Peirano. O Peirano, ele é argentino. O Peirano que difundiu as ideias do Bethan. E o que ele diz? Ele diz que o juiz, aí o papel é do juiz, é que deve distribuir o ônus de prova para quem tem melhores condições de produzi-la. O juiz é que vai determinar de quem é o ônus de prova. Quem tem mais condições de produzi-la, independente da posição processual da parte no processo e da natureza do fato alegado. Aqui há um incentivo ao ativismo judicial. Eu sei que, é claro que dá poderes para o juiz fazer essa distribuição dinâmica do ônus de prova. A diferença entre a concepção original do Bethan e do Peirano é que o Peirano diz que essa regra tem que ser exceção. Ufa, não está dizendo que agora eu esqueço inversão de ônus de prova, os critérios tradicionais dos 818 e do CPC do 333. Está dizendo que, como exceção, em algumas situações onde se atribuir o ônus para o reclamante provar o seu direito, provar o seu fato constitutivo, se transforme no que a gente chama de prova diabólica, pode o juiz distribuir esse ônus de prova de uma forma diferente. Então, seria como exceção. Aí está lá, a dinamização só ocorre quando a prática ortodoxa se mostrar ineficiente em face do caso concreto e quando houver desigualdade patente entre as partes na possibilidade da produção da prova. Então, só quando o artigo 333 do CPC se mostrar ineficiente é que você poderia utilizar o CPC, que fala da igualdade na produção da prova, no artigo 125, e o Fredy Didier, ele traz até outros artigos do CPC que tratam da lealdade, da boa-fé e da veracidade processual, que podem fundamentar essa teoria da teoria dinâmica da prova. Então, aqui está a grande novidade, a possibilidade do juiz distribuir o ônus de prova. E ele decidir que, em algumas situações, não é o reclamante que tem que provar o fato constitutivo do seu direito. Claro, ainda está se defendendo isso como exceção. E o projeto do novo CPC traz essa consagração da teoria dinâmica do ônus de prova. Tá, tudo isso é muito novo, como eu falei para vocês. Uma aluna do mestrado da PUC, ano passado, a Graziella, acabou de fazer tese de mestrado sobre isso. É um assunto muito novo. E se você não é pós-positivista, se você é positivista, você vai repudiar totalmente essa teoria, claro. Bom, então, chegando aí à conclusão, né, por que eu fiz todo esse panorama processual para a gente poder falar das novas tecnologias, é que eu preciso de todos esses conceitos para poder entender como é que está sendo decidida essas questões em relação às novas tecnologias. Então, o surgimento de novos meios de prova, devido ao progresso tecnológico, tem desafiado os juízes. A lei, em muitos casos, não consegue acompanhar a evolução da tecnologia. E aí nós começamos a ter esses casos difíceis, né? O professor Alexi, ele usa a expressão hard cases, casos que são difíceis, que normalmente você tem mais de uma possível decisão a respeito. E como é que fica, então, voltando àquelas perguntas iniciais que eu fiz na apresentação, agora buscando aí concluir. É válida como prova a juntada de filmagens e gravações telefônicas? E em caso de interceptação telefônica clandestina? Vamos falar primeiro, então, das gravações. Então, para começar, gente, vocês sabem hoje, não sei se já presenciaram, que você vai lá na 25 de março ou vai na Paulista, você tem várias formas hoje de você gravar conversas. Não precisa ser só pelo celular. Você tem hoje caneta espiã, relógio espião. Uma aluna me mostrou perfume espião, que no perfume em cima do perfume. Então, se a sua namorada fica muito lá toda hora, né, passando perfume, com aquele vidrinho o tempo todo, pode ficar de olho que, de repente, ela está aí gravando alguma coisa. Eu brinco, né, mas eu comprei para mim o chaveiro, não o perfume, mas eu comprei o chaveiro e comprei a caneta. Achei muito legal, porque eu falei, nossa, eu recomendo isso para os clientes, eu quero ver como funciona, para eu aprender também como funciona. Então, você não precisa só usar o celular. Você tem esses instrumentos que fazem com que a parte não suspeite que você está gravando.
E é um custo baixo, de R$100, menos que isso em algumas situações, se você for procurar lá os coreanos, os chineses. Bom, e aí, qual a diferença de gravação clandestina, interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico? Bom, a quebra de sigilo telefônico é o mais comum, é quando você pede para um juiz, na esfera penal, uma autorização para poder monitorar a conversa telefônica de terceiros. Então, você pede judicialmente, a Constituição fala que tem que ser, quem tem a autoridade para isso é só o juiz penal. Então, o juiz do trabalho teria que pedir uma autorização para o juiz penal para que haja quebra do sigilo telefônico. Claro que no direito do trabalho tem uma aplicação muito pequena de como eu vou conseguir, porque o empregado já foi demitido, tudo já ocorreu, né? Eu tenho as duas outras situações, que é a gravação clandestina ou a interceptação telefônica. A diferença é o seguinte, na gravação clandestina, eu estou gravando a minha conversa com uma segunda pessoa. Eu mesmo sou a protagonista que está fazendo a gravação. Então, eu estou aqui conversando com o João, dando essa palestra, e estou gravando. O João não sabe, mas quando eu cheguei aqui, eu gravei tudo que a gente conversou, não é, João? Tá vendo? Então, essa gravação do nosso diálogo é uma gravação de duas partes. Então, a princípio, é o que chamaria gravação clandestina. Ela pode ser pessoal, ou telefônica, ou ambiental. A telefônica é se eu falar com ele por telefone. Pessoal, se eu estou pessoalmente numa sala de reunião, dentro da empresa, gravando. E ambiental é quando eu ponho o gravador para gravar o ambiente todo de trabalho. Eu falando com as pessoas do meu trabalho. A diferença é que nessa gravação clandestina, eu não pedi autorização para o juiz penal e eu estou gravando a minha conversa. Na interceptação telefônica, eu tenho um terceiro gravando a minha conversa com o João. Então, a Adriana, sem a gente saber, está gravando a nossa conversa. Então, a discussão é, no direito do trabalho, qual a validade desses tipos aqui de gravação? O exemplo que eu dei lá do rapaz no banco. Ele gravou do celular dele, a conversa dele com o colega de trabalho ali, os colegas de trabalho. Então, uma gravação clandestina, não é uma interceptação. Mas uma situação de interceptação que acontece muito no direito do trabalho são situações, por exemplo, de empregado que é demitido e cai na lista negra. A gente tem muitos casos na jurisprudência trabalhista que o empregado é demitido e fica 1 ano, 2 anos e não consegue emprego. Aí ele começa a suspeitar que o empregador está difamando o seu trabalho. Então, o que ele faz? Ele pede para um amigo ligar para o RH da empresa e falar que quer informações sobre o trabalho dele, para saber se eles estão difamando ou não. E grava a conversa. Aí é uma interceptação, é um terceiro. Ele está gravando a conversa dele com a pessoa da empresa, mas não é o empregado que está fazendo a ligação. É um terceiro. Então, a gente tem muito essa discussão na questão da lista negra. Como o direito do trabalho tem visto isso, né? A Justiça do Trabalho e o STF? O artigo 225 do Código Civil diz que as reproduções fotográficas, cinematográficas, registros fonográficos em geral, quaisquer outras produções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas, fazem prova plena destes, se a parte contra quem forem exibidos não lhe pugnar a exatidão. Então, o Código Civil permite, através do diálogo das fontes, a utilização dessas novas tecnologias. Se a parte contrária não impugnar, foi admitida como prova. Se a parte contrária impugnar, ela tem que dizer por que ela está impugnando. Ela vai dizer, não, essa gravação houve edição, ela foi montada, e aí o que vai acontecer? Perícia, incidente de falsidade ou outras opções. Se a parte contrária não impugnar, continua. Depois, o CPC diz que qualquer reprodução mecânica, fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou de qualquer espécie faz prova dos fatos ou das coisas representadas, se aquela contra que foi produzida lhe admitir a conformidade. Então, eu tenho no CPC e no Código Civil ampla legislação infraconstitucional permitindo o uso dessas ferramentas tecnológicas. O problema é quando eu aplico o princípio da prova obtida ilicitamente. O problema
é entender se a gravação clandestina ou a interceptação, elas são ou não consideradas como provas ilícitas. Bom, como a jurisprudência tem entendido essa questão? O STF e o TST têm entendido que a utilização em processos judiciais de gravações, quando obtidas por terceiro via interceptação, são ilícitas. Ou seja, a interceptação, terceiro gravando a conversa do empregado com o empregador, que é aquela situação da lista negra, a princípio, tá, a gente vai ver que tem uma posição contrária aqui, seria uma prova ilícita. A conversa feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não seria ilícita. Então, eu posso gravar a minha conversa com o empregador e vice-versa. Eu falo para os meus clientes que são empresas para, quando demitir os empregados, gravar a demissão. Casos que eles já sabem que vão ter problema, grava. Grava todo o procedimento. Grava a conversa, a entrevista de desligamento, sem o empregado saber, e guarda ali, porque vai vir a ação trabalhista. A empresa também pode se utilizar disso. Bom, o STF entende que é válida, sim, essa prova. Eu tenho aqui o acórdão, que foi o inicial sobre esse tema, que diz que gravação de conversa feita por um dos interlocutores, licitude, a gravação de conversa entre dois interlocutores, feita por um deles, sem conhecimento do outro, com a finalidade de documentá-la futuramente, em caso de negativa, nada tem de ilícita, principalmente quando constitui exercício do direito de defesa. Eu estou usando um meio de me defender no futuro. Essa é a visão do STF. Com base nisso, na Justiça do Trabalho, a gente já tem várias decisões no mesmo sentido. Você vê, são decisões de 2008, 2009, entendendo que a gravação feita por um dos interlocutores não é prova ilícita. Ok? Então, dá para ficar um pouquinho mais tranquilo com a questão da gravação feita pela própria parte. Agora, e a gravação efetuada por terceiro? Né? Eu tenho um exemplo aqui em que o amigo do reclamante ligou para o escritório regional da Fiat em São Paulo e, sem conhecimento dos seus interlocutores, fez indagação sobre a conduta do reclamante e gravou as declarações em CD. E aí? A famosa lista negra. No caso concreto, inequívoco que estão em confronto princípios constitucionais de extrema importância. Bom, a gravação efetuada por terceiro, a ideia de que ela não é uma interceptação clandestina, então seria uma prova ilícita. Olha o que esse julgado fez. Trabalhou com a questão da terceira corrente, que diz que tem que aplicar o princípio da proporcionalidade no cotejamento da avaliação da prova. Então, ele entendeu que há um conflito de princípios constitucionais. De um lado, uma prova ilícita, a interceptação, mas, de outro lado, eu tenho a lista negra, uma postura da empresa discriminatória, que veda o pleno emprego, que também é um direito fundamental. Então, uma vez se discute nos autos a eventual recomendação sigilosa de não contratação do autor entre as empresas da primeira reclamada, o que pode configurar lista negra, conduta gravíssima, que atenta contra a ordem constitucional, afronta o Poder Judiciário e desconsidera a dignidade humana. Portanto, não vislumbro um meio alternativo que tornasse possível a obtenção dessa prova sem a conduta ilícita. O que o magistrado está fazendo? Ponderação. Lembra que o princípio da proporcionalidade se divide em 3? Adequação, necessidade e proporcionalidade estrito sensu. Quando ele fala que não tem meio alternativo, está justificando que a prova era necessária. Como é que eu vou provar que a empresa está me difamando? Se eu ligar e pedir informações do meu emprego, a empresa sabe, não vai me dar. Precisei que um terceiro fizesse isso. Não se olvide que a própria segunda ré informa que
levada a erro pelo recorrente, o preposto conversava com uma funcionária da Fiat, informando uma situação e um problema vivido e de conhecimento de ambas as empresas. Inclusive, ao final da conversa, pede sigilo de informação. Na gravação, a empresa fala, olha, não fala para ninguém, viu? Isso é sigilo. Dançou. Nessa esteira, ao indeferir a utilização da prova e a sua aferição em profundidade, declarando a inexistência da ciência do evento danoso, o tribunal cerceou a defesa do autor, em afronta ao princípio constitucional do artigo 8º. 55. Ministro Alberto Biscaini de Fontana Pereira. Então, nessa decisão, ele reformou a decisão do acórdão regional, que tinha entendido que a prova era ilícita. Ou seja, a princípio, a interceptação clandestina é uma prova ilícita. O terceiro, à luz do STF e da Constituição, o terceiro, interceptar uma conversa entre duas partes é uma prova ilícita. Só que, mesmo a prova sendo ilícita, o juiz, na avaliação das provas, ele tem que aplicar o princípio da proporcionalidade, porque eu posso ter direitos fundamentais em conflito. De um lado, a vedação da prova ilícita, que está prevista na Constituição. Mas, por outro lado, eu tenho a questão do reclamante. Como é que ele iria fazer prova disso? A discriminação é uma conduta grave, também protegida pela Constituição, o direito de não discriminação, esculpido no princípio da igualdade. Então, o TST fez o que a gente chama de ponderação, colocou na balança, espera aí, prova ilícita versus discriminação, e aplicou o princípio da proporcionalidade. Ativismo judicial, não tenho dúvida disso. E reformou a decisão. Mas, assim, eu fiz pesquisa para verificar outras decisões de gravação efetuada por terceiros e encontrei outras jurisprudências de tribunais regionais também entendendo que a prova é ilícita. Ou seja, eu acho que a possibilidade de você conseguir esse tipo de decisão ainda é inédita. Você tem que chegar no TST para conseguir isso. Então, não vai sair por aí dizendo, não, manda agora o terceiro ligar na empresa para ver se eles estão... Não é uma... Se você só tiver essa prova, se você pega aí, né, um juiz mais conservador, mais positivista, você não consegue defender essa tese. O WhatsApp. Não sei se vocês ficaram sabendo dessa história, que uma enfermeira do hospital, quando o Neymar, agora na Copa, foi parar lá no hospital, ela, com o WhatsApp no celular, ela filmou o Neymar entrando no Hospital São Carlos, em Fortaleza. E aí ela passou esse vídeo de 26 segundos para vários colegas de trabalho e, claro, caiu no WhatsApp, caiu na rede. Isso foi parar e chegou ao conhecimento do empregador. No final do vídeo, ela se filma, a funcionária, e faz um sinal de paz e amor. Então, dá para ver que foi ela que filmou. Sorri e manda beijos para os que assistirem. O que aconteceu? O empregador tomou conhecimento do vídeo e demitiu ela por justa causa. Aí, aqui ainda eu não tenho a decisão da empregada entrando contra a justa causa. Mas esse vídeo, que foi enviado pelo WhatsApp, a empresa vai utilizar isso como prova da justa causa. Pode ser uma prova considerada válida? Sim, a jurisprudência tem entendido que o WhatsApp, Facebook, redes sociais são provas, sim, que podem ser atingidas. Esse outro caso de Facebook, uma cozinheira querendo pedir responsabilidade solidária da empresa do marido do patrão, colocou uma foto no Facebook onde a dona do estabelecimento fala que ela também é gerente na empresa do marido. Então, ela juntou isso para dizer, olha, é grupo econômico, tem responsabilidade solidária, olha aqui a própria declaração da dona da empresa no Facebook. Redes sociais, Orkut, nesse caso aqui, uma empresa de confecções do Rio Grande do Norte conseguiu se livrar de uma acusação de assédio moral. Olha o que eles alegaram, olha que interessante. Que ao entrar na página da ex-funcionária, descobriu que ela tinha marcado um encontro com a testemunha no shopping. Lembra aquele caso da testemunha que eu falei? E que esse diálogo na rede social traria indícios de que ambas conversavam e combinavam pessoalmente os fatos que elas iriam dizer ali perante o juiz trabalhista.
Então, essas informações em redes sociais, como Orkut, Facebook, hoje em dia são monitoradas por empregadores e advogados. Hoje o advogado, né, tem um aluno meu que falou, eu não tenho Facebook. Eu falei, você é advogado e não tem Facebook? Para ser advogado, a primeira coisa que você faz é verificar a rede social, né, para pegar contradita, para pegar mentira. Rede social hoje é um meio de prova, né, que as empresas se utilizam e os advogados também. Muito se discute, por exemplo, se você aceitar um amigo no Orkut, se poderia ser contradita para amizade íntima. Nesse caso aqui, o Tribunal de São Paulo entendeu que não, que os amigos no Facebook são colegas, não são amigos íntimos. Porque como é que uma pessoa pode adicionar 30 amigos no mesmo dia? Como uma pessoa pode ter 30 amigos íntimos no mesmo dia? É verdade, a gente sabe que 5.000, né? Tem gente que tem 5.000 amigos no Facebook. Então, você seria, olha a sua contradita, né? O Orkut não é uma rede de relacionamentos para contato sigiloso e pessoal. Para a relatora, não é plausível concluir que todas essas pessoas sejam amigas íntimas da reclamante. Fotos na sua página também servem para demonstrar que a trabalhadora, nessa situação, ela mostrou as fotos do Facebook da empregada para dizer como é que ela disse que está com assédio moral e depressão quando ela está aqui no churrasco sambando, ali ela está com foto na festa não sei do que. A empresa utilizou os eventos e tudo que ela andava fazendo no Facebook para provar que ela não estava com depressão. Tem que avisar os seus clientes, olha, é a busca da verdade real. É a busca da verdade real. Então, a Justiça do Trabalho tem aceitado essas provas extraídas de redes sociais e os advogados têm recomendado aos seus clientes para acompanhar as páginas dos seus funcionários. E também, agora digo para vocês, quem advoga para reclamante também tem que passar uma orientação mínima aí para o seu cliente também, do comportamento que ele tem que ter depois da ação, para tomar cuidado com essas coisas. E, por fim, gente, prova judicial via satélite. No Brasil, a gente ainda não tem essa experiência, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, foi num litígio que era travado em Boston, nos Estados Unidos, passou a ser indispensável ouvir uma testemunha que estava na Austrália, em Sydney. Como a testemunha não podia comparecer no STF, lá nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Através de uma conexão de televisão, o depoimento da testemunha foi transmitido via satélite. A imagem da testemunha aparecia em uma tela, nitidamente possibilitando ao juiz sentir as reações de sua fisionomia, e todo o restante, porque isso é importante para o juiz, né, na oitiva da prova testemunhal, poder também verificar o comportamento da testemunha. A gente ainda não tem no Brasil esse tipo de progresso, mas é uma coisa que futuramente pode ser discutida. Eu sei que o professor Luiz Flávio Gomes teve uma experiência aqui no Brasil inédita de ouvir um réu via uma conexão também via satélite, mas foi muito criticado, né, na mídia, eu não conheço o caso, mas foi muito criticado que na esfera do direito penal, por causa dos princípios especiais do processo penal, a gente não poderia aplicar isso. Tá?